O que é o significado ou sentido da palavra tentação? É induzir alguém ao pecado ou ao erro. Deus não vai induzir ninguém ao erro. Ele pode o quê? Provar. E além dele não induzir ao erro, ele não pode ser tentado e não tenta a ninguém. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos lá, lição de número 7. Uma prova de fé. A entrega de Isaac. O texto base aqui está no textuário Gênesis 22, 2. E disse: toma agora o seu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Antes de entrarmos na questão da introdução aqui, eu queria só pedir que 3 irmãos com versões de Bíblias diferentes. Eu sei que o Luiz tem uma, né, atualizada, King James. Ari, a sua é atualizada ou é... Não? É. Então, vamos lá. Tinandi abre aí Gênesis 22, 1. Ari abre Gênesis 22, 1. E Luiz abre Gênesis 22, 1. Hã? Pega um aí, pega a da Cleide, acho que é João Ferreira, né? Vê a da Cleide aí. Abre aí, Cleide, então. Gênesis 22, 1. Vamos lá. Lê, Luiz, pra gente, por favor. Gênesis 22, 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Obrigado, Luiz. Agora vamos lá. Nós observamos aqui que a do Luiz falou o quê? Foi colocado em uma prova. Vamos lá. Tio, lê aí pra mim. 22:1? Isso, Gênesis 22:1. Sucedeu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Obrigado. Outra coisa foi sobre prova também. Vai lá, Cleide, lê aí, 22:1. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Qual é a versão que a Cleide está usando? João Ferreira de Almeida, é a mesma da minha. É. Então, provavelmente o escritor aqui, o comentarista, usou essa versão. Por que eu pedi para ler? Porque você pode observar que depende da tradução, muda a palavra. Mas se muda a palavra, muda totalmente o contexto. Eu vou ler na versão aqui ACF, Almeida Corrigida Fiel. Gênesis 22:1. E aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Por que eu usei essa leitura desse texto? Porque quando fala que Deus tentou, o que é o significado ou sentido da palavra tentação? É induzir alguém ao pecado ou ao erro. Deus não vai induzir ninguém ao erro. Ele pode o quê? Provar. E além dele não induzir ao erro, ele não pode ser tentado e não tenta a ninguém. Abre aí, Tiago capítulo 1, verso 13. Quem abrir pode ler para mim, por favor. Tiago capítulo 1, verso 13. Ah, tio, lê na versão da Cleide. Lê na versão da Cleide. Tiago capítulo 1, verso 13. Tem que trazer. Isso, capítulo 1, verso 13. Eu acho que é a mesma do pastor também, né, pastor? Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Muito bem. Por que eu pedi para ler na versão da Cleide? Porque a mesma versão que fala que Deus tentou Abraão, em Tiago 1,13 fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Então esse termo utilizado não é que a Bíblia está se contrariando, é que as versões, com o tempo eles vão aprimorando, vendo as traduções, mudando o significado, os textos, o significado de cada palavra e se adequando. Então a versão que eu li aqui foi a ACF, eu vou até ler na minha aqui, que a minha é um pouquinho mais antiga, de 95. 22:1. A minha versão, João Ferreira de Almeida também, de 95. E aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ou seja, tudo aqui direciona o quê? Para provação. O que é uma provação? É Deus provar a nossa fé por meio de ações que Ele nos permita passar para que a gente possa ter a fé aprimorada, não induzir a gente ao erro ou a pecado, mas é para aprimorar a nossa fé. Foi o que Deus fez com Abraão. A ideia era o quê? Aprimorar a fé de Abraão. Então, por isso que eu fiz a gente ler todos esses textos. Vamos lá para a introdução. Deus dirigiu Abraão à sua terra. Deus dirigiu Abraão, na verdade, a sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Para quê? Para que pudesse ir a uma promessa que Deus ainda havia de revelar para ele, a terra que ele revelaria. Então o patriarca obedeceu sem questionar. Nesse momento determinado, ainda que seja difícil para algumas pessoas abrir mão de questões materiais, ele obedeceu sem questionar. Só que em determinado momento, aquele mesmo Deus que fez uma promessa para Abraão, que ele seria um pai de multidões, que iria para uma terra que Deus iria preparar para ele, foi o mesmo Deus que pediu para que ele sacrificasse o filho da promessa. E eu fico me perguntando às vezes, como Deus faz uma promessa e depois ele quer que aquela promessa se encerre? Ele mesmo tentando dar encerramento naquela promessa. Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria pai de nações? Ele seria. E ninguém pediria isso. Ele seria um pai de nações. E na história, alguém já viu na história Deus pedir um sacrifício humano? Na história eu nunca vi nenhum humano sendo sacrificado. Eu vejo animais. Dentro da história do Antigo Testamento, pede cordeiros, pede outros animais, até cevadas nessas coisas, pedem ofertas, isso. Mas eu nunca vi na história bíblica Deus pedir sacrifício humano. Por que eu vou entrar nesse tema? Porque quem... de Jefté, que ele sacrificou, mas ele que fez o voto. Jefté? Tem um texto aí, pode ler. Ele fez um voto lá, falou para o Senhor que se Deus desse vitória dos inimigos, quando ele chegasse na casa dele, o que viesse ao encontro dele, ele oferecia sacrifício a Deus. E quando ele chega da batalha, quem vem encontrar a filha? Minha filha, o que fizesse. Aí ele ofereceu a filha de sacrifício a Deus. Mas foi oferecido em sacrifício mesmo? Foi. Eu já li, né? Mas eu lembro que ela tinha sido separada para alguma coisa. Eu acho que não chegou a ser oferecida em sacrifício. Enquanto o pastor procura ali, vamos fazer essa leitura. E é interessante aqui o que eu falei, porque Deus nunca pediu sacrifício humano. Se esse sacrifício ocorreu, como o pastor falou agora há pouco, narrado pela história bíblica, foi um sacrifício que a própria pessoa se propôs a... É um voto que ela fez. É um voto que ela fez. Mas tem outra história aí que o pessoal sacrificou, acho que 21 pessoas para matar É, depois procura também. Se achar aí, pode ler. A gente está aqui para poder... Por que o que eu falo? Porque quem costuma pedir sacrifício humano é o inimigo. Ele pede sacrifício humano de crianças, isso você pode observar. Pede sacrifício humano de pessoas, pede que pessoas se cortem, ele pede. Ele quer sangue humano, isso ele pede. Então Deus não tem prazer nenhum em destruir a sua própria criação. Deus não tem prazer nenhum em destruir. Aqui, ó. Pode ler, pastor.
Juízes capítulo 11, versículo. Vou ler o 30 e depois vou ler o final lá, porque senão a leitura é. Aham, não, só um. E Jefta votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Aí aqui o verso 38. E disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses, então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto, que tinha votado. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, porque as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefte ao Gileadita por 4 dias do ano. Aí foi sacrifício mesmo? Foi? Porque o texto não traz aprofundadamente, que fala que foi chorar. Vamos entrar nesse tema, não, isso é muito polêmico. Vamos lá. Então, Deus não tem prazer nenhum, como eu falei, Deus não tem prazer nenhum em destruir a sua própria criação. Deus criou a humanidade, Ele não vai ter prazer nenhum em destruir sua própria criação e pedir que outras pessoas sacrifiquem a si mesmo. Ele não vai pedir. Deus tem prazer em permanecer com a sua criação. No entanto, se Ele não tivesse prazer nenhum, Ele não teria nem enviado Jesus para poder salvar a humanidade. Já teria que a humanidade tinha se destruído sozinha. Tinha deixado a humanidade se destruir sozinha. Então, quando Deus faz esse pedido para Abraão, não é que Deus queria Isaac como sacrifício. Deus não queria Isaac, Ele queria simplesmente provar a fé de Abraão. Deus não queria sacrifício humano. Ele queria provar a fé de Abraão, queria dar continuidade àquilo. Porque a promessa tinha que ser contínua, tinha que ter continuidade. Então, Deus não queria jamais privar que aquela promessa fosse cumprida. Ele queria simplesmente moldar o coração de Abraão para que ele pudesse entender. O que eu levo também em consideração isso, quando Deus pede algo difícil para nós, é para ver onde está o nosso coração. Deus pediu Isaac para Abraão. E Deus queria ver onde o coração de Abraão estava. Se era em Deus e na promessa, ou se era no seu filho. Porque onde estiver o nosso tesouro, que a gente coloca como tesouro, nós sabemos, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então, se a gente coloca as coisas como tesouro, e Deus está pedindo algo para a gente, é para poder a gente desapegar daquilo, e se apegar a quem? Primeiramente a Deus. Buscar a Deus, estar próximo de Deus, e depois as outras coisas a gente vai com o tempo se aproximando, se familiarizando. Mas jamais substituir a glória, a autoridade, o poder e a autonomia de Deus por qualquer outra coisa. Então Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. O que eu entendo sobre isso é, Deus queria mostrar para Abraão quem devia estar em primeiro lugar. Deus queria mostrar para Abraão, e ele mostrou. Abraão pegou, amarrou seu filho, fez todo aquele preparo. A gente vai entrar depois nessas questões aqui, mas vamos lá. Primeiro tópico, Abraão tem sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Ou seja, o nascimento de Isaac foi uma bênção. Sara concebeu já avançada em idade. Já contava com 90 anos. E o seu esposo com 100 anos. Os dois já estavam avançados em idade. Então parecia praticamente improvável e impossível que isso acontecesse. Mas aconteceu porque Deus cumpriu a sua promessa. E de repente, em um determinado momento dessa promessa sendo cumprida, ele já avançado em idade, coisas que pareciam impossíveis acontecer. Pessoas já avançadas em idade ter filhos. E como o Luiz aqui bem pontuou, foi a questão do nome, né, de Isaac. Aquele que ri, ou sorriu, ou rir. Então, teve toda essa continuação aí. Mas o improvável aconteceu. Deus fez uma promessa, eles já estavam com Isaac já.
já estava vendo o seu filho crescer, e de repente Deus olha para Abraão e fala: eu preciso do seu filho. Imagine o coração de um pai. Deve ter ardido ali, mas a obediência foi grande. Imagine se Sara soubesse disso. Ela teria falado: não, vai você, eu vou sacrificar você, mas Isaac não. Sara teria falado isso: vamos sacrificar Abraão e deixa Isaac. Só para a gente conjecturar aqui. Porque a gente sabe que o apego de uma mãe ao filho é muito grande. Então esse sacrifício que Deus pediu para Abraão, Deus deu uma ordem, falou: vai lá e sacrifica seu filho. Abraão foi fiel e obediente a essa ordem. E para a gente não tem que ser diferente, nós temos que ser fiéis e obedientes às ordens de Deus. Ele deu uma ordem para a gente, faça, ainda que pareça loucura. Porque até, usar um termo aqui, acho que tem até um verso que fala sobre isso, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Pode existir o homem mais sábio aqui. Se usando esse termo, Deus é mais sábio em tudo que Ele faz. Até quando Ele não usa sabedoria, Ele é sábio. Porque Deus é poderoso em tudo. Então Ele pediu com que isso fosse realizado. Abraão obedeceu, sem questionar, que é o subtópico 2. Abraão obedeceu sem questionar, acordou pela madrugada, pegou os seus animais, preparou os animais, chamou Isaac, preparou a viagem, preparou a lenha, e para o altar do sacrifício, e foi ao local indicado por Deus. Primeira coisa, Deus pediu o filho, mas para o sacrifício tinha que ter um preparo. Abraão foi preparado para o sacrifício, mas eu acredito que no coração dele não era para sacrificar o seu filho. Ele preparou a lenha, preparou seus animais para carregar as coisas até a sua caminhada. Ele caminhou ali 3 dias, isso está em Gênesis 22, 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, ou seja, ele caminhou 3 dias com seus animais, com seu filho, mais os 2 moços que ele chamou. Caminhou seus filhos, a caminhada foi longa para poder o sacrifício, levou a sua lenha, e chegando lá, ele falou para aqueles moços: fiquem aqui, que eu e o moço Isaac subiremos e retornaremos. Então Abraão tinha no coração dele a esperança de que não seria o seu filho que seria sacrificado. Ele tinha a esperança de que não seria o seu filho que seria oferecido em sacrifício. Ele tinha a esperança que não seria o seu filho. E ele foi. Ele foi para lá para oferecer um sacrifício. E falou para aqueles moços: fiquem aqui, eu e o moço retornaremos. Isso é uma atitude o quê? Uma atitude de fé. Ele não falou que ele só voltaria. Ele falou: eu vou voltar, eu vou subir, daqui a pouco eu volto. Não, eu e o moço voltaremos. É uma atitude de fé. E quando foi essa parte de ir e retornar, demonstra que Abraão realmente confiava em Deus. E a nossa confiança tem que estar inteiramente ligada a Deus. Se não estiver inteiramente ligada a Deus, qualquer coisa vai abalar e desestruturar a nossa fé. É muito comum, acontece às vezes com pessoas, a gente está naquele momento tão difícil da vida, a mente pensando de um lado, a cabeça do outro, e daqui a pouco pensamento com trabalho, com dívida, com família, aquela preocupação toda. De repente a gente começa a pensar nas coisas de Deus. Para um momento de oração, começa a pensar nas coisas que são dos céus, começa a pensar nas obras de Deus, em tudo quanto ele fez. Parece que o nosso coração se acalma. Porque a nossa mente começa a mudar. Porque a gente muda a nossa mente para quem pode resolver. A gente muda o nosso pensamento para quem pode solucionar. Abraão não era perfeito, como foi falado aqui. Ele era um homem imperfeito. Pelo fato de ser um homem imperfeito, mas mesmo assim ele demonstra a sua fé em Deus. A sua fé em um Deus Todo-Poderoso. Ele demonstra a sua fé em um Deus que poderia fazer todas as coisas. Então, no terceiro subtópico fala que Abraão não era perfeito. Como todo ser humano, não existe perfeição. Desde Gênesis a Apocalipse. O único que se apresentou como perfeito aqui nessa terra foi Jesus. Não existe outro ser perfeito a não ser o nosso Jesus, que se apresentou aqui na terra.
Todo ser humano tem as suas falhas, tem as suas imperfeições, tem os seus momentos de instabilidades, tanto físicas, psicológicas, espirituais. De repente eu estou com a minha fé a 100%, daqui a pouco a bateria descarrega, a fé já está ali 50, 45, e é natural, todo ser humano é assim. E eu sempre me preocupo muito quando eu vejo uma pessoa que todos os dias ela está com a fé 100%, falo, alguma coisa tem de errado. Ela pode estar enganando a si mesma, nós somos imperfeitos. Tem momentos que a gente vai questionar, porque quem é que nunca experimentou algo novo? De repente a gente está passando por um problema aqui, a gente passa por o mesmo problema daqui a pouco, a gente vai saber como resolver. Mas se vier um problema novo, já não abala a gente, Luiz? Abala a nossa estrutura. Vem um problema novo, falei agora. Eu vou usar um exemplo aqui só para a gente entender melhor. A gente comprou um negócio esses dias, aí chegou no corredor, era da largura do corredor. A gente chegou, colocou lá. Eu falei, agora, como é que eu vou subir isso? Eu falei, como é que eu vou passar no corredor isso? Como é que eu vou subir esse negócio? Aí os pedreiros montaram um andaime, né, para chapiscar a parede. Eu falei, eu vou chamar umas 6 pessoas, que era pesado, para poder subir isso aqui. Aí, de repente, a gente conversando, eu parei lá no portão e ficava olhando para ele. O sol batendo na minha cara aqui, eu olhava para aquele negócio. Eu falei, eu vou vender esse negócio. Porque a gente observa o problema e acaba não pensando na melhor forma de solucionar. Aí o que eu fiz? Comecei a fuçar aqui, pensar, cheguei próximo daquele negócio, puxei como se fosse uma gaveta, né? Olhei por dentro, eu falei, calma aí, acho que dá para soltar isso aqui, que era uma parte pesada. Aí eu comecei a forçar, eu consegui tirar a primeira parte. Falei, opa, já aliviei o peso. Peguei, levei lá para cima, já deixei guardado. Daqui a pouco eu peguei a outra parte, consegui tirar também, opa, já aliviou o peso. Aí eu fiquei pensando, agora essa é a terceira parte, como é que eu vou tirar isso? Ó, pra você ter ideia como as coisas são incríveis. Quando você começa a resolver os primeiros problemas, Deus começa a clarear as outras coisas. Quando eu comecei a tirar aquelas partes mais pesadas, quando eu olhei para dentro daquele móvel, eu vi que ele tinha parafusos. Ou seja, aquela parte mais difícil eu conseguiria tirar soltando os parafusos. Quando eu soltei, aquele item que era pesadíssimo, ficou levíssimo. Eu levei as partes lá para cima, a outra eu consegui subir, montei e pronto. Porque parece problemas na nossa vida que não tem jeito. Mas quando a gente começa a pensar, fala, Deus, dá uma estratégia aqui, me ajuda a fazer. E aquele item que eu achava que com 6 pessoas daria, a gente subiu com 2. Com apenas 2 pessoas. Eu falava, não, precisava de 6 pessoas para poder subir isso. Eu já estava preocupado de passar no corredor, a antena fica bem na direção ali. Falei, pronto, eu vou derrubar a antena subir com esse negócio. E Deus começa a dar soluções. Então, ainda que pareça improvável as coisas acontecerem, Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de sermos inteligentes e não cedermos a qualquer coisa. Deus nos deu essa capacidade, ainda que seja impossível. Fala, Deus, me dá uma estratégia para poder resolver esse problema. Me dá uma estratégia para poder mudar isso. Mesmo com todas as nossas imperfeições, Deus nos dá estratégia para poder fazermos coisas diferentes. E voltando à questão de Abraão aqui, até fugi um pouquinho, né? Voltando à questão de Abraão, pode falar aí. Enquanto ele está em 2 Samuel, capítulo 21, que fala que teve 3 anos que você teve, aí teve um povo lá, os Ebionitas, que salvaram o dia deles, né? Aí eles acreditam que aqueles templos lá eram para de sair. Aí o rei Davi perguntou o que ele poderia fazer por eles. Aí eles falaram que não era nem ouro nem prata, mas que ele desse 7 homens para eles o invocarem. E Davi deu 7 homens para invocar ao Senhor, e ele só livrou Mefibosete, que era da descendência, que era filho de Jonas. Obrigado, Ari. É um tema interessante, vamos se aprofundar nisso aí, não nessa lição. Vamos lá. Então Abraão não era perfeito,
Mas como todo ser humano imperfeito, Abraão tinha juízo. Abraão contou para Sara o que ia fazer? Não, Abraão não falou para Sara. É como eu comentei, se Abraão tivesse falado para Sara, ela sacrificaria Abraão no lugar de Isaac. Abraão não contou para Sara, porque a mulher é mais sentimental. Imagine, você mexer com um filho. A mulher já teve todo aquele trabalho de parto com 90 anos, não é? Isso? 90 anos. Todo aquele trabalho, aquele sofrimento. De 89 já carregou a criança, 90 anos nasceu a criança. E de repente Abraão fala, agora vai ter que eliminar o menino. E aí, como é que ia ficar? Você acha que ela deixaria? Se ela riu da situação quando o anjo de Deus falou que ela seria mãe? Imagine a situação, como seria difícil. Porque a mãe, ela tem aquele apego natural. Eu falo mais a questão de ciência mesmo. Ela é gerada, aquela questão hormonal na gestação, toda aquela preparação psicológica, hormônios, vitaminas suficiente para ela poder suportar qualquer situação para defender o filho. Agora imagine Abraão falando para Sara que Isaac seria oferecido em sacrifício. Ela não deixaria. Eu penso por mim, ela não deixaria. Como mãe, ela não deixaria. E quem é mãe que sabe, você deixaria oferecer seu filho? Se alguém chegasse e falasse, Deus pediu seu filho em sacrifício, você deixaria? Mas nem a pau deixaria. Então isso foi uma prova, não foi para que Abraão fosse destruído, perdesse o filho da promessa, não. Foi para que fortalecesse a fé dele. E a prova que ele estava sendo submetido certamente contribuiria para o aperfeiçoamento. O que é isso? Aperfeiçoar. É que às vezes a gente acha que a nossa fé está inabalável. Mas às vezes não está. Se muda a situação, a nossa fé muda. Então Deus precisa fazer o quê? Provar a nossa fé. Para quê? Aperfeiçoar a nossa fé. Nós precisamos de aperfeiçoamento. Nós precisamos cada dia mais aperfeiçoar a nossa fé. Porque as coisas mudam, as situações mudam, os momentos mudam. E nós precisamos de fé todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos de fé. Ainda que sejamos ruins em um determinado momento, a nossa mente esteja confusa, mas a nossa fé tem que estar ali. Ainda que seja como um grão de mostarda. E ainda é muito ainda um grão de mostarda, não é isso? Porque se tiver fé como um grão de mostarda, você pode pedir um monte de um lado para o outro que ele vai obedecer. Ainda que seja mínima a nossa fé, como um grão de areia, nós temos que ter um pouquinho de fé em Deus para quê? Para continuar a nossa caminhada. Segundo tópico, a promessa é confirmada. Abraão não negou seu único filho. Ou seja, Abraão não negou levar o seu único filho. Abraão levou o seu único filho para ser sacrificado. O patriarca obedeceu a Deus, como já foi falado aqui sobre a questão da obediência. E ele creu que Deus iria preparar um cordeiro para o holocausto. Nós observamos isso no diálogo que ele teve, acho que é um pouquinho mais para frente, né? Realmente um pouquinho mais para frente fala sobre a questão do diálogo entre Abraão e Isaac. Ou seja, Abraão não negou levar o seu filho. Caminhou, levou o seu filho, foi obediente a Deus. E chegando lá, Deus viu a obediência de Abraão. Que é o segundo subtópico. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar, depois que Abraão mandou Isaac se deitar, há uma observação aqui que eu queria fazer, que na leitura a gente acaba observando. Isaac foi amarrado antes de ser colocado no altar. Ele não foi amarrado no altar. Amarraram ele antes de colocar no altar. É só para a gente poder contextualizar aqui, tá? Capítulo 22 de Gênesis, verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar. Ou seja, ele fez toda aquela sequência. Ele preparou o altar, edificou o altar ali, pôs em ordem a lenha, colocou tudo em ordem, amarrou Isaque e depois deitou Isaque em cima da lenha. Depois desses rituais que ele fez,
ele estendeu a sua mão para poder imolar, ou seja, para poder degolar o filho, matar o seu filho. Aí Deus compreendeu que Abraão estava disposto a oferecer aquilo que fosse mais valioso para continuar tendo a presença de Deus. Deus não deixou que Abraão fizesse o sacrifício de Isaque. O anjo bradou e falou, conversou com Isaque ali a partir do verso 11, de Gênesis 22, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E foi impedido de sacrificar seu filho, e quando ele olhou para o lado, estava onde? O cordeiro ali preso. Era um cordeiro, né? Me fala a memória, era um cordeiro. O cordeiro estava preso ali, e estava o quê? Pronto para o sacrifício. Então Deus provou a fé de Abraão aqui. No entanto, ele foi, até hoje, é considerado como o pai da fé, pela atitude de fé que ele teve. E foi uma atitude muito grande de fé. E foi uma atitude tão poderosa. E antes desse episódio todo, teve aquele diálogo, entre pai e filho. Senhor, meu pai, mas onde? Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Ele estava ciente, com toda a sua fé, que Deus ia prover o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele falou literalmente isso, não foi? Me corrija se estiver errado. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele já sabia o que Deus ia prover. Ele teve atitude de fé, teve atitude até o último momento, quando ele pegou aquele cutelo ali, e levantou. Aí ele ouviu a voz bradando, Abraão, Abraão. Acho que ele já, com aquele cutelo na mão, já ficou feliz quando ouviu a voz. Alguém me pediu de fazer uma coisa, então o cordeiro já está sendo preparado. E foi o que realmente aconteceu. E a gente vai no terceiro subtópico aqui do segundo tópico, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Deus não ia interromper a promessa. Deus tinha a promessa, estava de pé. Eu falo que tem muitas coisas na nossa vida, não impede a promessa, mas retarda a promessa. As nossas atitudes, as nossas instabilidades, isso atrapalha a promessa de Deus em nossas vidas. A promessa de Deus vai continuar no mesmo lugar. Como aconteceu com Abraão, a gente comentou, inclusive, acho que não foi semana passada ou retrasada, semana retrasada, que a promessa já tinha sido feita, mas Abraão e Sara tentaram o quê? Adiantar a promessa. Isso mudou o estado da promessa? Não, só atrapalhou eles. Só atrapalhou a promessa, porque a promessa que eles receberam de um filho Isaque começou a ser conturbada, porque Ismael provocava, daqui a pouco Agar começou a provocar Sara. Então isso começou a fazer o quê? Todo aquele rebuliço. A promessa veio, mas veio com as consequências do erro. Então a promessa vai continuar de pé nas nossas vidas. Deus fez uma promessa, vai continuar de pé. Às vezes a gente quer adiantar. Fala, Deus, deixa eu dar uma mãozinha aqui, vou adiantar, vou ajudar o Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda para poder cumprir a promessa. Ele só precisa da nossa obediência, como foi na vida de Abraão. Abraão obedeceu, teve fé e Deus cumpriu a promessa de ser uma grande nação. E de onde veio o nosso maior mestre? Veio da descendência de Abraão. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. E nele foram agraciados todas as coisas, e ele foi o sacrifício, a expiação pelos nossos pecados, deu a oportunidade de podermos sermos chamados filhos e herdeiros de uma promessa, deu-nos a oportunidade de adentrarmos no santuário, como eu tive a oportunidade de falar, que foi na quinta-feira, adentrarmos no santuário, ou seja, nós que não tínhamos condições, não eram de linhagem sacerdotal, não éramos sacerdotes, sumos sacerdotes, hoje nós entramos no Santo dos Santos para conversar com o nosso Deus. O véu do templo se rasgou, nós entramos no santuário, adentramos no santuário para quê? Através do sacrifício de Jesus, que veio da descendência de Abraão. E esse Jesus, que veio da descendência de Abraão,
é o nosso maior exemplo de vida, de fé, de atitude, de coragem, de perfeição, é Jesus. Ainda que muitos digam que Jesus é apenas um profeta, ainda que muitos digam que é um anjo, eu acredito pelas Santas Escrituras que Jesus é o Filho de Deus, veio como Deus, se sacrificou, ofereceu a sua vida, e nós estamos aqui porque Ele fez todo esse sacrifício. E nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum outro ser teria a capacidade de fazer o que Jesus fez, e Ele fez por nós. Ainda que digam o contrário, Jesus é poderoso e sempre será em nossas vidas. E Abraão ofereceu o seu único filho. Aqui é o terceiro subtópico, né? Terceiro tópico. Abraão ofereceu o seu único filho. Eu ia até fazer uma análise aqui, mas Abraão ofereceu. Quando nós oferecemos alguma coisa para uma pessoa, só será realmente dela se ela aceitar. Abraão ofereceu Isaac, mas Deus não quis Isaac. Ele não queria Isaac. Ele queria um sacrifício de fé de Abraão, de obediência. Ele não queria. Isaac foi um filho obediente? Foi. Agora imagine, quando Abraão chegou no pé daquele monte, depois de 3 dias de caminhada, depois de 3 dias andando com aqueles animais, sabe onde a lenha foi colocada? Nas costas de Isaac, para subir o monte. Agora imagine, foi colocado nas costas de Isaac, Isaac subiu um monte com as lenhas nas suas costas, o pai dele segurando o fogo. Isso não é obediência? Obedeceu o pai. E ele está vendo ali, ele subindo com a lenha. Eu imagino, acho que estava na fase da juventude, alguma coisa assim, não é, Luiz? É que a Bíblia não traz as datas exatas, assim, a idade dele exata, mas tem que fazer todos aqueles cálculos de data. Agora imagine, ele andou 3 dias com seu pai, levando lenha, levando todo o preparativo para um sacrifício, e de repente ele chega, coloca a lenha nas suas costas e continua se perguntando, mas cadê o cordeiro? Agora imagine, ele com a lenha nas costas, subindo com Abraão e perguntando, cadê o cordeiro? Eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas imagina a mente de um jovem. Fala, poxa, meu pai vai oferecer sacrifício, mas a gente veio de longe, ele não trouxe o cordeiro, eu estou subindo com ele sozinho, estou com a lenha nas minhas costas, ele está levando fogo aqui. Isso é uma atitude de obediência. A única coisa que ele perguntou foi o quê? Do cordeiro. Ô senhor, pai, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? Ele perguntou sobre isso. Ele não falou, não saiu reclamando. Ah, pai, tá pesada essa lenha aqui. O jovem de hoje em dia reclama, né? Ah, tá pesado, pai. Ah, isso aqui tá muito pesado, não vou carregar isso aqui não. Ah, isso aqui tá ruim para mim. Juventude reclama. Ele colocou a lenha nos seus ombros e subiu. E esse foi um questionamento que ele fez. Então ele foi obediente. Ele levou a lenha. Ele poderia ter reagido de outra forma, mas não reagiu. A Bíblia não mostra ele reagindo de outra forma, mas uma reação de obediência, honra. E entra naquele princípio, honra o seu pai e a sua, mandamento bíblico, né? Princípio e mandamento, honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, Isaac também foi obediente ao seu pai e Deus proveu para si o cordeiro para o holocausto. Deus proveu para si. Depois de ter levado Isaac ao retorno, um pouco tempo depois, Sara morreu. E após a morte de Sara, ela teve uma vida longa, viveu bastante tempo. Ela conseguiu acompanhar 27 anos da vida do seu filho. Conseguiu acompanhar. Não, foi bem mais, né? Se ela tinha 90 anos quando Isaac nasceu, 37 anos da vida do seu filho ela conseguiu acompanhar. 37 anos. Viveu até 127 anos. Gênesis 23 primeiro. Ela conseguiu acompanhar isso. Eu acredito que Abraão contou essa história para Sara depois.
Acho que ela não só riu dessa vez, mas ela queria matar Abraão, bater em Abraão. Porque é uma história muito dolorida, imagine. Então ela conseguiu conviver esse tempo todo com seu filho e ver a promessa continuar, ver a promessa não se encerrar. E a promessa continuou e ela pôde viver isso um bom tempo da sua vida. Abraão era muito importante naquela cidade, ofereceram para ele um sepulcro, né, para poder sepultar a sua esposa. Abraão demonstrou literalmente toda a sua humildade e sinceridade a Deus, tanto humildade como as pessoas também, né, e sincero, fiel como as pessoas. Abraão agradeceu isso está no terceiro subtópico, né, no segundo subtópico a morte de Sara, terceiro subtópico Abraão demonstra humilde e sincero. Abraão agradeceu a oferta que foi feita, né, sobre aquele local, que era para poder sepultar a sua esposa. Mas ele não quis nada doado, ele queria algo que custasse a ele, algo que desse um valor, algo que ele pudesse pagar. E me faz até recordar da história de Davi, né, que ofereceram para ele, acho que animais para o sacrifício. Ele falou, eu não vou lembrar exatamente, né, mas ele fala que longe de mim oferecer algo que não me custe nada. Não sei se foi Davi, pode me corrigir se estiver errado, mas foi Davi. Longe de mim oferecer em sacrifício algo que não me custe nada. O que ele fez? Eu vou pagar por isso. Eu vou pagar. Sim. Então ele precisou oferecer, ele queria que algo que ele oferecesse para Deus não fosse algo que não tivesse um valor, mas ele queria oferecer algo que custasse para ele, que saísse dele, que tirasse do patrimônio, algo fosse um sacrifício para ele realmente. Porque já começou ali o sacrifício, ele oferecer realmente, ele pagar por aquilo. E longe de Abraão também poder colocar a sua esposa em um lugar que não lhe custasse algo. Foi o que ele quis pagar por aquilo. Eu quero pagar por esse espaço para poder minha esposa fosse sepultada. E foi o que aconteceu. Ali encerrou a história de Sara. A de Abraão ainda continuaria um pouco depois, e nós vamos mais para frente, nas próximas lições, estudar. Vai ser uma lição muito boa para o Luiz, né? Vai ser dia 24 de maio, dia de Pentecoste, que é o pregador pentecostal. É eu que vou dar essa lição? Não, né, Luiz? É você que é o pregador pentecostal. Mano. Vai ter que lançar sorte na lição. E para a gente concluir, a gente poder já finalizar, graças a Deus a gente conseguiu terminar um pouco mais rápido. Não vamos exceder o horário. Apesar que o pastor já tinha combinado com os irmãos para a gente encerrar 11 horas, mas como já o tempo foi hábil para a gente poder dar a lição, e graças a Deus por isso. Então, para a gente concluir, nós vemos a vida de Abraão, que sirva como exemplos para nós. Um homem de fé, provado por Deus, mesmo com todas as suas imperfeições, ele se demonstrou um homem de fé, foi provado por Deus, obediente a Deus, e como todo ser humano, conosco também não é diferente. Nós temos que demonstrar a nossa atitude de fé, a nossa fé, demonstrar que somos obedientes a Deus, e mesmo em meio às provações, às dificuldades da vida, entender que Ele é poderoso e sempre vai estar conosco todos os dias, até que nós estivermos com Ele, onde Ele estiver. Porque aqui na terra, nós precisamos buscar ao Senhor, estar próximo dEle, mudando a nossa mentalidade para não sermos enganados pelo mundo, mas vai chegar um momento que aonde Ele estiver, nós estaremos também. Aonde Ele estiver, nós o acompanharemos. Isso seremos seres espirituais com corpo glorificado, não com essa matéria que se desfaz, mas seremos uma nova vida, uma nova oportunidade de vivermos com Ele, onde não haverá dor, tristeza, nem choro, nem pranto, até a eternidade. Então, tanto Abraão como seu filho Isaque demonstraram obediência. E João 16:33 diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem que foi que disse isso? Nosso mestre. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.